pessoal, nessa videoaula vamos falar de derivação e integração de séries de potências e essa aula, o que eu quero deixar como exemplo para vocês é progressão geométrica. Pegou a progressão geométrica, derivou, integrou, nós temos novas séries de potências e que a gente sabe quanto vale o valor final. Então vamos começar a aula só para entender todas as ideias. Então primeiro, vamos supor que eu tenho uma função com um raio de convergência positiva, por reais, em que dado por isso, eu vou centralizar tudo no x0 igual a zero. Tá? Mas se eu trocar para x igual a x0 qualquer, x menos x0 elevado a n, todo o resultado vale com a adaptação necessária. O que diz o teorema, e isso é que a gente vai aceitar nessa aula, que é o seguinte, se a gente quiser derivar, deriva termo a termo. Equivalentemente, se a gente, não equivalente, mas parecido, se quisermos integrar, integramos termo a termo. E a gente coloca o ponto inicial, ponto final, de 0 até x. Eu tenho o costume de usar uma letra auxiliar, f de t dt, porque não faz sentido integrar de 0 a x, em que o x varia de x varia de 0 até x, então eu uso uma letra auxiliar. E a letra auxiliar diz isso aqui. O que eu quero dizer é que 1, na verdade, implica 2. Porque, essencialmente, é o teorema fundamental do cálculo. Se eu derivar isso aqui, é o f de x. E se eu derivar isso aqui, ó, passando n mais 1 pelo teorema anterior, derivar termo a termo, fica n vezes x elevado a n, que é exatamente o f de x. E se pensar um pouquinho, só pode ser isso. Mas, enfim, não é o nosso grande objetivo provar essas etapas, é só para... O que a gente quer fazer é aplicar essas fórmulas. Então, o exemplo que eu quero que vocês fiquem na cabeça é essa progressão geométrica. O que acontece? 1 dividido por 1 mais y é igual a isso aqui. Você pode encarar isso aqui como uma PG, cujo primeiro termo é 1 e a razão seja menos y. Tá? Isso aqui que tem que ter na cabeça. E essa função aqui, vamos dizer, o intervalo é de menos 1 a 1 aberto. Para essa igualdade aqui fazer sentido, e colocando na notação de somatório, menos 1 elevado a n vezes y elevado a n, em que n vai igual a zero até mais infinito. O interessante é que, porque eu botei y, porque eu posso trocar o y para qualquer coisa. Por exemplo, uma das maneiras que eu posso trocar é y igual a menos x. Se y igual a menos x, substituo o y por menos x aqui. Vai ficar 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo, reticências, e isso aqui já direto é o somatório de n igual a zero até infinito de x elevado a n. Tá? Só substituir y por menos x. Então vai ficar, se a gente substituir aqui, vai ficar menos 1 elevado a n vezes x elevado a n. E, bem, só pode dar isso. E a mesma ideia, com y igual a x ao quadrado, a gente pode encarar como limite de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 1 e a razão é menos x ao quadrado. Então, essencialmente, o que eu quero dizer é substituir y por x ao quadrado. E isso aqui é igual ao somatório de n igual a 0 até infinito de quem? De menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n. Ah, isso aqui que são duas progressões geométricas e posso ficar adaptando à vontade. Bom, só para vocês terem uma ideia, vamos aplicar essas igualdades aqui e usando o resultado anterior, que é o seguinte. Eu vou encarar o ln de 1 mais x. Ln de 1 mais x é uma função, como todo mundo como outra qualquer, vamos dizer assim, em que eu vou encarar como uma integral de 1 mais y dy. Só que essa integral aqui, a gente sabe quem é a série geométrica, quem é a série dela, na verdade é a série geométrica. E a série geométrica é dada por essa fórmula aqui. Então isso aqui a gente pode passar para a integral de 0 até x do somatório de menos 1 elevado a n vezes y elevado a n, que n vai igual a zero até infinito. E o que diz o teorema é que a gente pode integrar termo a termo em relação a y. Então, o que nós temos é que isso aqui é igual ao somatório de n igual a zero até infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Sumiu a integral e temos isso aqui. Agora,
a questão, e eu sempre vou falar, tá bom, isso aqui é igual a isso. Onde? Essa pergunta sempre tem que vir. Bom, a resposta é, a priori, isso aqui vai de menos 1 até 1. Isso aqui só faz sentido passar para cá, isso aqui sempre, mas só faz sentido passar para cá quando essas duas funções aqui são iguais. E quando as funções são iguais? Bem, quando nas interseções do domínio. Então, a gente tem que trabalhar no menos 1, 1 aberto. Então, isso aqui é igual a isso, nesse intervalo. Vamos ver futuramente, na verdade, vou botar futuro, teorema, depois eu vou falar quem é, o teorema de Abel, o nome. Isso, na verdade, é menos 1, 1 fechado. Depois a gente vai entender o porquê. Essencialmente, substitui o x por 1 aqui, essa série aqui do lado converge, e isso aqui vai valer daqui. Mas olha, essa igualdade, essa passagem aqui que a gente fez, só vale para menos 1, 1 aberto. Depois, isso aqui é um teorema também profundo, que eu posso, na verdade, é para cá. Mas é por causa da expressão final, critério de Leibniz, a gente substitui x por 1, mas, enfim, não é o objetivo dessa aula agora detalhar isso. Tá bom, então, professor, entendi, ln de 1 mais x é igual a isso. E como que eu faço do arctangente de x? Bom, depois disso aqui tudo, exatamente repete esse processo. Mas eu vou escrever de outro jeito, que é como eu costumo visualizar. Então, nós temos, olha, f' de x. Isso aqui a gente sabe deriva, tá? Ela tem essa propriedade importante de virar essa expressão. Quando isso aqui faz... isso aqui, como eu disse, a gente já encara como uma progressão geométrica infinita, somatório de n igual a 0 até infinito, cujo primeiro termo é 1 e a razão é x ao quadrado. Então, como isso aqui acaba sendo uma fórmula... Essa ideia aqui sempre é uma fórmula bastante usada, vai acabar muitas vezes entrando na nosso grupo de fórmulas decoradas, né? Essencialmente, menos 1 elevado a n vezes x elevado a n, se trocar o x por x ao quadrado, x elevado a 2n, o que implica que o f de x é igual ao somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, agora vamos integrar termo a termo. Integrando termo a termo, x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1. Normalmente eu tenho o costume de escrever isso aqui, ó, mais f de 0. Mas o f de 0, o arctangente de 0 é 0, então isso aqui sumiu. Tá? Ou seja, integrando, a integral disso aqui é alguma coisa mais c. Mas aí o mais c, na verdade, acaba sendo f de 0 e sumiu. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que f de x, esse arctangente de x, é igual a isso. De novo, onde? O onde eu vou responder vai ser a mesma resposta do outro. Menos 1, 1, é o que a gente garantiu aqui nessa aula. Só que, na verdade, a gente vai ver depois, com devido detalhe, é menos 1, 1 fechado. E o interessante do menos 1, 1 fechado é que o f de 1 é π sobre 4. Π sobre 4 é igual só substituir isso aqui x por 1. Menos 1 terço, mais 1 quinto. É uma fórmula conhecida que foi descoberta por Leibniz. Mas, enfim, como que eu disse, é só para dizer, olha, essa tratativa aqui a gente pode tratar, a arctangente a gente pode tratar desse jeito aqui. Mas, essencialmente, é progressão geométrica. Deriva e veja onde a gente vai chegar. Isso é importante. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.